Alô, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso. Nossa aula hoje trata dos critérios adicionais na avaliação de projetos. Já vimos alguns critérios na aula anterior e hoje nós vamos discutir alguns critérios complementares. Um deles é o período de payback, e que é uma medida, né, de quanto tempo o projeto retorna o valor do investimento inicial. Então, o período de payback busca verificar em quanto tempo o seu fluxo de caixa projetado para o futuro vai levar para cobrir o investimento inicial. Então, imagine que você tem uma empresa que investe 1.000 e que após o primeiro ano a empresa recebe 200, no segundo 250, então o acumulado nos 2 primeiros anos é de 450, e nos períodos subsequentes ela vai receber 100 por ano. O período de payback para esse investimento é inferior a 8 anos. Por quê? Porque a gente já tem aqui no primeiro ano nós temos 200, no segundo ano 250, então temos 450 aqui, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, então nós temos 100 em cada um dos períodos subsequentes. E se nós acumularmos esse fluxo, o que nós temos? 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050. Então, até o oitavo ano, a empresa teria visto como entrada de caixa suficiente para cobrir o investimento inicial. Só que nós já da aula anterior, lembre que esse critério não é um critério muito adequado, porque ele acaba somando todos os fluxos de caixa futuro, independente do ano em que eles acontecem. Então, só para ser mais exato com relação ao período, olha, até o sétimo ano nós teríamos aqui 950, se o fluxo interrompesse aqui, teríamos daqui para cá 950 em 7 anos de fluxo acumulado. No oitavo ano nós temos 1050. Então nós temos entre o sétimo e o oitavo ano um fluxo de R$100. Então a gente pode fazer aqui uma interpolação, né? O que acontece? Eu tenho 50 para receber num ano completo onde eu receberia 100. Peguei o acumulado de 8 anos, subtraí do acumulado de 7 anos. Se o oitavo ano transcorresse integralmente, nós receberíamos 100 aqui. Quanto falta para eu completar o investimento inicial? 50 apenas. Então, o nosso período de payback seria 7 anos mais 50 sobre 100, ou 7,5 anos. Dois problemas que nós temos com o período de payback como critério de avaliação. Um deles é que, como eu comentei, nós somamos simplesmente os fluxos no tempo sem descontá-los. Então a gente não considera a distribuição no tempo desses fluxos e recebimentos. E um outro problema é que os fluxos após o período de payback, eles acabam não entrando na análise. Então, se você completou ali e determinou que o seu período de payback é de 7,5 anos, os fluxos que vão além disso, eles acabam não influenciando na escolha do projeto. Então, o período de payback ele tem essas desvantagens, apesar de ser um critério bastante popular. Então, veja só aqui nesse exemplo, nós temos 3 projetos, A, B e C. Os projetos têm o mesmo período de payback, todos eles têm um período de payback em torno de 3 anos. O projeto B é melhor do que o projeto A,
tá? Porque ele remunera 50 contra 20 no primeiro período. Então, olha só, eles têm os mesmos fluxos, 20, 30, 50, 60, à exceção do primeiro. Então, o projeto B, ele tem um fluxo melhor, mas o payback dos três é tido como 3 anos. Então, e o projeto C tem um VPL, tá? Há uma taxa de juros de 10% maior. E olha por quê, né? Olha o volume de dinheiro que está entrando aqui no quarto ano. Então, olha só, 50, 30, 20. No quarto ano eu tenho um fluxo enorme, que a gente colocou só para chamar a atenção, esse valor muito grande, só para mostrar que o período de payback ele não considera, ele não leva em consideração esse fator. Bom, uma maneira de tentar minimizar um pouco os problemas do período de payback é trabalhar com o período de payback descontado. Então, nesse critério, o que a gente faz é descontar os fluxos de caixa e calcular o payback não com base no fluxo de caixa nominal, e sim com o fluxo de caixa descontado. Mas a gente continua com o período de payback descontado, ignorando os fluxos de caixa dos períodos após o payback, tá? Então ele continua, ele resolve um dos problemas, mas não resolve o segundo, de desconsiderar os fluxos de caixa após o projeto. Vamos ver aqui um exemplo de um payback descontado. Nós temos aqui o fluxo de caixa do projeto, 1 milhão desembolsado no primeiro ano, com uma sequência de 5 períodos com R$ 273.500 entrando. Ora, se a gente fizer simplesmente aqui a conta do fluxo de caixa acumulado, o que a gente tem aqui, ó, é que o payback estaria entre 3 e 4 anos. Fazendo a interpolação, que está aqui, ó, feita, o período de payback do projeto seria de 3,66 anos. Por outro lado, se a gente descontar o fluxo de caixa, usando a nossa expressão de que o valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais I, elevado ao número de períodos. Então, o que a gente teria aqui, ó, é que eu teria um fluxo de caixa descontado, e a mudança de sinal do fluxo acumulado está acontecendo aqui. Então eu sei que o período de payback está entre 4 e 5 anos. Interpolando, nós teríamos 4,78 anos de período de payback. Então o período de payback descontado de 4,78 anos, evidentemente, ele é uma correção em relação ao período de payback, mas ele não resolve todos os problemas, como nós vimos já no slide anterior. Bom, um outro critério utilizado para fazer análise de projetos é a taxa média de retorno contábil. Essa taxa média de retorno contábil, ela tem no seu numerador, né, para fazer o cálculo, o lucro que você tem com o projeto, tá? E no denominador você vai ter um valor contábil médio do projeto, que você vai ter que estimar esse valor contábil médio. Vale observar, né, que esse critério do retorno contábil médio, ele não busca ali fazer nenhuma correção com o fluxo do dinheiro no tempo, com a distribuição do dinheiro no tempo. Vamos ver um exemplo, voltando aqui para o nosso projeto que nós estamos trabalhando já com ele, com o fluxo de caixa de uma saída de 1 milhão de investimento e um fluxo de caixa de 73.500 em 5 anos. O que a gente teria, né? Esse aqui seria o nosso lucro líquido do projeto, e aí a média, evidentemente aqui a média vai ser 73.500, e o valor contábil
dos ativos que estão ali investidos, que vão se deteriorando ao longo do tempo, né? Nesse exemplo aqui tem valor residual igual a zero, nesse exemplo. Então eu teria um valor contábil dos investimentos de 500 mil. Então o que eu teria? Eu dividiria aqui os 73.500 dividido pelo valor contábil médio, que é de 500 mil, multiplicado por 100, e eu teria então os nossos 14,7%. Esse seria o retorno contábil médio de um projeto, de um investimento. Bom, alguns projetos, né, você não consegue mensurar os benefícios dele de maneira econômica, tá? Então você não consegue quantificar o benefício. Então é comum a gente usar alguns critérios que focam nos custos. Então, nesse caso, o meu objetivo vai ser escolher o projeto que apresente o menor custo. Então, uma das alternativas seria calcular o valor presente dos custos do projeto, tá? E a outra alternativa seria quando você tem projetos que têm vencimentos, que têm horizontes de tempo distintos, a outra alternativa seria eu calcular o custo anual equivalente de um projeto ou o CAIA. Então, veja que esses dois critérios são utilizados para aquelas situações em que você não consegue ter a identificação de um benefício econômico de forma clara. Então, a avaliação vai se dar por uma análise dos custos de cada um dos projetos. Então, vamos ver aqui esse exemplo. Aqui nesse exemplo, o que nós temos é o projeto A com o fluxo de caixa, vocês veem, e o projeto B com o fluxo de caixa aqui apresentado. Os dois projetos com fluxos apresentados. O projeto A tem 10 anos de fluxo, de entrada, de saídas, né? Aqui nós estamos falando de projetos que têm apenas custos, e o projeto B ele tem 5 anos de saídas de caixa. Então, o que acontece? O valor presente do fluxo de caixa do projeto A é dado pela expressão que nós já conhecemos. A gente vai pegar cada um dos fluxos e vai descontar e trazer a valor presente. Nesse exemplo, nós usamos a taxa de 10%. E o projeto A, então, tem um valor presente dos custos, né, de 6.228. Ora, o projeto B tem um custo de 4.516. E aí você poderia imaginar, então o projeto B é menos custoso do que o projeto A. Bom, claro que tudo depende da situação em questão, tá? Se você estiver pensando que esse projeto tem que ser renovado porque nós vamos ter que cobrir 10 anos de operação, depende do caso, se esse for o caso, eu não poderia simplesmente comparar os dois valores presentes, porque os projetos têm maturidades distintas. Então eu precisaria normalizar esses projetos para poder fazer análise. Uma forma seria eu replicar esse investimento aqui do projeto B e aí calcular um novo valor presente dos custos do projeto. Uma alternativa seria a gente usar a expressão de uma anuidade. Então aqui, ó, só que aqui é o contrário. Na expressão dessa anuidade aqui, o que nós estamos buscando é qual seria o fluxo. Qual seria o fluxo equivalente anual? Ou qual o custo anual equivalente? Uma vez que eu tenho já o valor presente de cada um dos projetos, a gente calculou no slide anterior, então eu vou calcular qual seria o desembolso anual equivalente, ou o custo anual equivalente. Então, nesse projeto, nós teríamos o projeto A um custo anual equivalente de R$ 1.013,73,
enquanto no projeto B nós teríamos um custo anual equivalente de R$ 1.191,39. E aí vocês percebem aquilo que eu comentei, que nessa situação nós conseguimos normalizar em períodos, de tal maneira que agora o projeto B é mais custoso. Então, na análise, eu consideraria o projeto B como um projeto mais custoso. Lembrando que quando eu faço essa normalização aqui, é como se eu estivesse colocando os dois projetos num horizonte de tempo equivalente. Essa seria uma forma de tratar o problema de você ter aqui, ó, essa distinção de maturidade entre os dois projetos, tá? Porque quando nós calculamos o valor presente do custo do A, veja que ficou pior, né, do que o valor presente do custo do B. Só que quando nós usamos o critério do custo anual equivalente, o projeto B é o pior. Então depende da situação em questão. Tem que analisar com cuidado para entender bem o que é o projeto, se o justo seria de fato fazer a equivalência de períodos entre os projetos e utilizar assim o critério do custo anual equivalente. Bom, é isso. Espero que a gente se encontre aí na sequência do nosso curso.